classificação das constituições. Ai, Kátia, que assunto chato. Não é chato. É um assunto mais teórico. Assumo que essa é a aula mais teórica que nós vamos ter, mas é uma aula importantíssima, porque a banca examinadora, seja da sua OAB, seja do seu concurso, sabe que você acha chato. Então, nós vamos facilitar a sua vida aqui, certo? O que acontece com essa classificação das constituições? Por que eu preciso classificar? No mar, no fundo do mar, tem muito peixe. Nem tudo é peixe, mas cada peixe é diferente do outro. Então, o que a gente faz? Dá nome aos peixes. Tem o peixe vermelho, tem o peixe pirarucu. Os peixes, né? Todos são peixes, mas a gente vai dando nome para classificar de acordo com as características de cada peixe. Assim é como funciona a Constituição. Existem constituições de muitos tipos, então a gente precisa classificar. E aí você vai vendo no seu livro, na sua doutrina, Constituição quanto à origem, classificação quanto à origem, classificação quanto à extensão. Meu Deus, o que é isso? Origem, extensão. Eu só estou classificando a partir de algumas características. Exemplo, se eu quero classificar uma Constituição quanto à origem, origem você vai lembrar de quê? Se eu pergunto qual a sua origem, você vai me falar de sua mãe, de seu pai, de sua avó, não é isso? Porque a sua origem é o quê? De onde é que você veio? Então, quando eu quero classificar uma Constituição quanto à origem, eu quero saber quem criou aquela Constituição. Abra aí seu slide e vem acompanhando comigo. Temos essa capa linda da sua Pro aí, bem bonitinha. Vou até voltar para você ver, tomando um café, que é como você deve estar agora, tomando café para assistir essa aula, certo? E aí você vai ver aqui, ó, primeiro, quanto à origem. Quanto à origem, uma Constituição pode ser promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Ah, Kátia, eu estava até gostando. Kátia, eu estava até gostando. Mas você veio agora cheio de nome. Como é que eu vou saber? Vai saber muito fácil. Promulgada. Constituição promulgada. Começa com P. Povo começa com P também. Então, Constituição promulgada, você vai lembrar que ela é aquela feita pelo povo. Como assim o povo? Todo mundo escreveu uma palavra, cada um escreveu uma palavrinha? Não. O povo elegeu os representantes que vão fazer aquela Constituição. Dá um exemplo clássico da nossa Master Blaster Power, nossa Constituição Federal. Nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, aquela Constituição maravilhosa que a gente ama e que nós estamos aqui simplificando ela. Essa Constituição, ela é promulgada. Quanto à origem, nós vamos dizer que ela caracteriza-se como promulgada, certo? Por quê? Porque ela foi elaborada pelos representantes do povo. Mas no Brasil, nem todas foram assim. Tivemos também constituições outorgadas. E aí, outorgada é o oposto da promulgada. Promulgada, P de povo. Outorgada é o O de outorgada, O de oposto. Porque não foi o povo que fez. Ela foi imposta pela vontade de um poder. Se eu tenho, por exemplo, os militares tomando o poder, dando um golpe militar, quem você acha que vai escrever a Constituição? Quem é, Alecrim? É o povo. Se eles tomaram o poder, se eles deram um golpe, quem vai escrever? Eles. Então, nós vamos dizer que essa Constituição foi imposta por um poder autoritário. Certo? Mas as constituições ainda podem ser cesaristas. Ô, Cati, cesarista, quem foi que inventou esse nome? Não sei. Não sei quem inventou esse nome, mas facilitou nossa vida. Por quê? Cesárea, vocês vão lembrar de quê, Alecrins? A pró de vocês não tem filho ainda. Mas quando eu ouço cesárea, eu só lembro do parto. O parto cesariano. Ô, Cati, como é que eu vou saber? Parto cesariano. Você vai lembrar de alguém que nasceu. A Constituição cesarista é assim, ó. Ela nasce outorgada. Ou seja, ela foi feita por um poder. Foi imposta, não foi pelo povo. Ela nasceu. A criação dela foi por um poder imposto, não foi pelo povo. Mas aí, agora que ela já está pronta, a gente faz o quê? Consulta o povo. Então, a cesarista, vocês vão lembrar do parto. O neném lá nascendo. O neném é a Constituição. A Constituição lá nascendo, ela nasce de onde? Do poder autoritário. Depois que ela já nasceu, aí levam para o povo. E aí, gente, vocês concordaram com isso aqui? Essa é a Constituição cesarista. Certo? Agora veja no seu slide aí, sem minhas brincadeiras, o que é que significa. Ela é criada por um ditador, mas, posteriormente, validada pelo povo por plebiscito ou referendo.
Kátia, eu sempre tenho dúvida de plebiscito e referendo. Calma. Isso é conversa para as próximas aulas. Vocês vão entender certinho plebiscito e referendo. Mas agora importa vocês saberem o seguinte. O povo é consultado sobre ela, certo? Ela nasce outorgada, mas depois passa para o povo. E a Constituição pode, por fim, ser pactuada. Pactuada significa o quê, Kátia? Que ela é criada a partir do pacto entre forças políticas rivais. Tem um clima ali de tensão muito grande. Então, Márcio não quer dar o braço a torcer, eu não quero dar o braço a torcer. Nesse clima de rivalidade, nessa polarização, nasce a Constituição. É como se fosse assim um acordo de cavalheiros. Vamos fazer uma harmonia aqui. Então, essa Constituição, a Constituição pactuada, ela fica sendo ali a harmonia entre forças rivais. Dá para perceber que não vai ser uma Constituição tão democrática assim, porque tem um ali querendo uma coisa, outro querendo outra, dá confusão. Tem mais classificações quanto à origem, mas essas são as preferidas das bancas, então é o que importa pra gente, né não? Afinal de contas, ninguém aqui está fazendo mestrado nem doutorado. A gente quer passar nessa prova. Você passa nessa prova, Alecrim. Depois me mande que passou. Vamos lá. A Constituição ainda pode ser dividida quanto ao conteúdo. Pode ser caracterizada, né? Quanto ao conteúdo. Conteúdo você já sabe, é o que tem escrito ali. Eu tô com o script aqui, todo bonitinho do que eu vou falar. O conteúdo é o que tem escrito aqui, que eu vou dizer no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3. Então, a característica da Constituição, a divisão da Constituição quanto ao conteúdo, o que a gente quer saber aqui é sobre o que tem escrito, certo? E ela pode ser, veja aí no seu mapa, ela pode ser formal. Formal eu vou dizer que é quando? Quando ela é composta por um documento solene, com hierarquia no ordenamento jurídico. Então, eu tenho um documento solene, significa o quê? Que ele foi escrito seguindo ritos, certo? E este documento, ele tem hierarquia sobre as outras leis. Essa Constituição está hierarquicamente acima das outras leis. Ou ainda, a Constituição pode ser material. E quando é, Kátia, que eu vou dizer que uma Constituição é material? Quando ela é composta por normas essencialmente constitucionais. Ou seja, não importa se ela vai ser escrita, se ela vai ser uma norma escrita solene, como na formal, ou se ela vai ser a partir de costumes, normas costumeiras, né? Se a matéria for constitucional, não importa onde ela está escrito. Pode estar escrito num papel higiênico. É matéria constitucional, então faz parte da Constituição, certo? Então, formal, quando a gente se apega à forma, é um documento solene, hierarquicamente superior aos outros. A Constituição material, a gente se interessa pela matéria, pelo que está sendo dito, e não pela forma. Não importa se são costumes compatíveis com a Constituição Federal, se são normas que, pela essência, são constitucionais, não importa onde elas estejam escritas, então nós vamos dizer que essa Constituição é material. Tudo bem? Então já vimos, quanto à origem, nasceu a Constituição. Quanto ao conteúdo, o que é que tem dentro dela? Né? Ela vai ser escrita, ela vai ser por costume? Vimos também. Quanto à forma, conteúdo a gente já viu, que tem escrito. A forma agora. A forma, o conteúdo que tem escrito aqui, eu já disse a vocês, já estraguei meu segredo. Que aqui é o meu roteiro de tudo que eu vou falar, esse é o conteúdo. E a forma está em papel, papel A4 ou papel de ofício. Essa é a forma. Então, a forma da Constituição, dividir a Constituição quanto à forma, significa dizer, ela é escrita, aqui está escrito, ou ela é só por costume, ela é costumeira, consuetudinária ou não escrita. É só isso. Então, vocês vão aí no slide, vocês vão ver aí no slide. Quanto à forma, ela pode ser escrita quando? Quando ela é formada por um texto compilado e codificado. É o exemplo da nossa Constituição. Se você quiser, em qualquer lugar do Brasil, você pode comprar na livraria uma Constituição. Aí vem o que para você? Um livro codificado. Você pega nela, beija ela, porque essa Constituição é pra gente beijar. É pra gente beijar. Você beija, abraça, dorme com ela, faz o que você quiser. É palpável. Essa é a Constituição escrita. Mas nem em todos os países é assim.
Tem países em que, nem todos os países é assim, tem países em que a Constituição, você não acha um livro codificado, né? Ela vai ali com o passar do tempo, a partir dos costumes, as pessoas vão sabendo o que é que tem na Constituição, certo? Ela não está escrita, ela não está compilada, ela não está codificada, tá? Não há um código físico, mas tem jurisprudência, tem costumes que vão formando essa Constituição, mas ela não está compilada, certo? Pode até estar escrita em algum lugar, mas não é um código único, ela não está compilada. Beleza? No Brasil não tivemos esse tipo de Constituição, não escrita ou consuetudinária. Quanto à estabilidade, Cátia, como assim estabilidade? A gente já viu origem, conteúdo e forma. Agora a gente quer saber como é que eu faço para mudar o que tem escrito aqui. Quanto à estabilidade é o seguinte, ó. Eu escrevi aqui o número 4 feio. Eu posso mudar isso aqui? Passo o corretivo e mudar? É isso que a gente quer saber. Quanto à estabilidade, nós temos constituições imutáveis. Como é uma Constituição imutável? Quando não há nenhuma previsão de processo que altere. Ou seja, se meu material aqui fosse imutável, fosse caracterizado como imutável, eu não poderia alterar. Nem com marca-texto, nem com corretivo, nem com nada. Não poderia alterar. É isso aí que está escrito e acabou. Mas as constituições podem ainda ser fixas. Quando é que é uma Constituição fixa? Quando ela só pode ser alterada pelo poder constituinte originário. Como assim, Catarina Amorim? Como assim ela só pode ser alterada pelo constituinte originário? Primeiro, quem é o constituinte originário? Quem criou? Lembra o que eu dizia de origem? A sua origem é seu pai e sua mãe que te criaram. O constituinte originário é só quem fez a Constituição. Aí a prova bota poder constituinte originário. Meu Deus do céu, vocês entram em desespero, em transe, em pânico. É somente quem criou a Constituição, quem fez. Então a Constituição fixa é aquela que só quem pode alterar é quem criou. No meu material, se fosse uma Constituição fixa, só quem poderia alterar era eu. Cati, se você vier a óbito, se você morrer, falecer, bater as botas, ir para Goiás, o que acontece? Nada. A Constituição não vai poder ser alterada. Porque esse tipo de Constituição só pode ser alterada por quem criou, pelo poder constituinte originário. Certo? Mas ela pode ainda ser uma Constituição flexível. Como é a Constituição... Ah, não. Antes da flexível, vamos para a rígida. Pode ser uma Constituição rígida. Como é? Constituição rígida é quando, Alecrim, o processo de alteração dessa Constituição é mais elaborado do que a lei ordinária. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pirâmide. Visualizem aqui uma pirâmide. Em cima da pirâmide, no topo, quem é que está? A Constituição, vocês já sabem. Abaixo da pirâmide estão as outras leis. Para criar uma lei, para alterar uma lei, é um rito. Para alterar a Constituição, é outro. A Constituição rígida, o exemplo, a nossa. A nossa Constituição. Vá criar uma lei para você ver o quórum. Belezinha. Lei ordinária, lei complementar, nós vamos aprender tudo isso aqui. Você vai saber tudo sobre criação de lei. Lei ordinária, lei complementar, ok. Agora vá fazer uma emenda constitucional para você ver o babado que é. Por quê? Porque a nossa Constituição é rígida. Ou seja, para alterar a Constituição, é um processo mais demorado do que para a criação de lei ordinária. Certo? A nossa Constituição caracteriza-se como rígida. Aí tem parte da doutrina que vai dizer que, na verdade, a nossa é super rígida, porque tem cláusulas pétreas. Aquela parte que a gente não pode nem mudar. Mas isso não é conversa para agora não, viu, Alecrim? Lá no processo legislativo a gente conversa. Importa saber que a nossa Constituição caracteriza-se como rígida, ou seja, é mais difícil alterar a Constituição do que criar uma lei. Beleza. Pode ainda ser flexível. Agora sim, vamos para flexível. Cate, como é uma Constituição flexível? Quando o processo de alteração dessa Constituição é o mesmo da criação de lei. Alterar a Constituição na flexível é tranquilinho, mesmo quórum de criação de lei. Vai fazer uma lei ordinária. Mesma coisa é para alterar a Constituição. Por fim,
ela pode ser semirrígida. Como é semirrígida? Semirrígida, ela é híbrida, Alecrim. Ela é híbrida. Sabe quando junta um Shih Tzu e um Maltês e faz um cachorrinho? Eles cruzam e fazem um cachorro. O cachorro fica o quê? Híbrido. Um pouquinho de Shih Tzu, um pouquinho de Maltês. A constituição semirrígida é assim. Parte dela você pode alterar tranquilo, a mesma coisa que das leis, mesmo quórum, e a outra parte é mais elaborado, tá? O processo é mais elaborado. Então, parte da Constituição é rígida e a outra parte é flexível. Tudo bem? A prova pode trazer a expressão semirrígida ou semiflexível, que vai dar no mesmo. Agora você já está sabendo essa primeira classificação das Constituições e assuma. Assuma. Nem doeu nada. Na próxima aula a gente continua falando aqui de classificação. Um cheiro e estou lhe aguardando.